Lisa é uma mulher que costuma postar conteúdos ao ar livre, vivendo de forma simples e isolada, fazendo camping sozinha na floresta e trilhas. Na maioria das vezes, ela está completamente sozinha, apenas com uma câmera na mão, explorando diferentes florestas. Seus vídeos normalmente são tranquilos e calmos, mas nesse vídeo em específico algo mudou. Era um dia bonito e ela tinha planejado apenas uma trilha simples sozinha, mostrando para seus inscritos como o lugar era incrível. Só que tudo acabou ficando muito mais desconfortável do que ela esperava. Y'all, welcome to Lisa's Escapades. Today I'm out in a different area. I had to go north so it wasn't flooded. But let's go see what we see. It's a beautiful day for a hike. Wow, how beautiful is this place? You can ride bikes here. Maybe I'll come back with my bike. I need to get in shape. If I bring a bike out here, then I can go further. Let's go check this out. Era realmente uma trilha linda. O lugar era deslumbrante e parecia que nada poderia dar errado. Mas então ela percebeu algo que imediatamente a deixou desconfortável e fez seu nível de tensão disparar. So I noticed when I came in the parking lot, there was a guy in his truck just sitting there. And he wasn't doing anything. Now all of a sudden I notice he's behind me. So hopefully I don't have a problem. But I just was going off this trail and saw him. And he went on another trail, but then I saw he stopped. So we'll see. Hopefully we don't have somebody following me. So now I'm on this road. And he was behind me. Just off this road, so hopefully I don't have a problem. I thought it was kind of weird that he was just sitting there. No começo até poderia parecer coincidência, afinal talvez ele estivesse apenas aproveitando o lugar e ela simplesmente passou por ele, mas no momento em que ela entrou na mata, ele começou a andar também, logo atrás de uma mulher que estava sozinha. Ela comentou que tinha algum tipo de proteção com ela só por precaução e decidiu continuar a trilha, mas ficou olhando para trás o tempo todo para ter certeza de que ninguém estava seguindo. E o problema é que ele estava. Em certo momento, ela até parou depois de ouvir batidas vindas de dentro da mata e, considerando tudo o que já tinha acontecido, dá a impressão de que poderia ser o mesmo cara, escondido enquanto observava ela. So I just heard some banging noises coming from over here. I'll see if I can capture it on the camera. I'm just gonna walk and be real quiet. Ela decidiu começar a voltar para o carro, sabendo que poderia estar entrando em uma situação potencialmente perigosa, então não quis correr riscos. Mas foi nesse momento que ela teve contato visual direto com o homem, e ele também estava voltando. So, here's the guy with the white shirt. Kind of weird.
Ela aumentou o ritmo e acabou conseguindo chegar ao carro. Nesse momento, o homem voltou para dentro da mata, o que indica fortemente que ele realmente estava seguindo ela. Mas por qual motivo? Sinceramente, não dá para saber, e isso é mais um lembrete de que estar sozinho na floresta nem sempre é tão seguro quanto parece. Como sempre digo aqui, é muito mais perturbador encontrar uma pessoa com más intenções do que algum animal selvagem ou algo sobrenatural. Felizmente, ainda era de dia e ela conseguiu chegar ao carro e sair em segurança dali. Chamos é um canal aqui do Brasil. Ele é focado em investigação paranormal que explora locais assombrados, lugares abandonados e encontros misteriosos. Desta vez, a equipe se aventurou em uma área de floresta remota, bem longe da civilização, sem sinal de celular e com uma vegetação densa que torna a navegação quase impossível. Eles estavam registrando a exploração quando algo completamente inesperado aconteceu. Pera aí, vamos ficar em silêncio, rapaziada, pera aí. Pera aí, vamos ver se a gente escuta de novo. Cadê? Oh, meu Deus do céu, velho, meu Deus. Meu Deus do céu. Ou a gente vai atrás dessa mulher, ou a gente não vai. Não, vamos se embrear no moto e vamos então. Tu vai? Tem bateria pra continuar gravando aí? Eu tô até com medo de gravar isso aí, filho. Como é que não? E se for algum crime, a gente se envolve nisso aí, mano. A gente Vamos já tentar tá envolvido, mano. Não, vamos- A gente já tá envolvido. Vamos tentar ajudar, mas eu acho que assim filmar, não A sei, gente mano. já tá envolvido. Não, tem que A, filmar. a filmagem é uma segurança pra nós, porra. Prova, pô. Eles começaram as buscas tentando ouvir de onde vinha o som, chamando pela mulher para ver se ela respondia. Mas na floresta, o som se espalha e fica muito difícil saber a direção exata. Mesmo assim, continuaram procurando até que encontraram algo no chão da floresta. E foi nesse momento que perceberam que estavam perto. Pouco depois, algo inesperado aconteceu. Nossa do céu! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu! Moça! Moça! Meu Deus, calma. Nossa, meu Deus do céu, cara! Tá amarrada. Calma! Cara, ajuda a desamarrar ela aqui, Ô, Jota, ajuda a desamarrar ela, cara. Ilumina aí, velho! Ilumina aí, cara! Deixa eu botar a câmera no chão aqui, cara. Meu Deus do céu! Jota, desamarra ela aí, velho! Me ajuda! Cara, calma, moça! Aqui! Solta ali, aqui! Solta aqui, velho! Caramba, velho. O que aconteceu, moça? O que tá fazendo aqui, moça? Peraí, deixa eu soltar aqui! Aqui, ó! O que aconteceu, moça? A gente vai te Tava indo soltar! pro trabalho. Calma! Que isso, velho? Caramba, Eu pego cedo. Um cara apareceu armado. olha só, velho! Um cara apareceu armado, ele me rendeu, ele tava armado, ele me trouxe pra cá. Ele fez alguma coisa contigo? Ele fez alguma coisa contigo, moça? Só que hoje eu não ia ser útil, que ele ia voltar amanhã. Tá velho, como assim? Calma, moça, calma aqui. O resgate foi imediato. Eles soltaram ela rapidamente, que estava chorando e visivelmente traumatizada, e contou o que aconteceu. Ela estava esperando o ônibus de madrugada quando um homem armado a abordou. A levou para um local isolado, roubou seus pertences, a agrediu e a deixou amarrada, dizendo que voltaria no dia seguinte. Ela ficou quase 20 horas na floresta, sem comida, água e completamente indefesa. Se eles não tivessem encontrado ela, ninguém sabe o que poderia acontecer. Enquanto tentavam acalmá-la, notaram algo estranho na árvore ao lado. Letras L e dentro de um coração, e a letra M abaixo, que é a inicial do nome dela. Ao tentarem levá-la dali, perceberam que ela não conseguia andar, pois estava muito fraca. Então, um dos membros da equipe decidiu carregá-la nas costas pela floresta. Deixei na frente que vou abrir o carro lá. Meu Deus do céu. Vem junto comigo aqui, Jota. Me ajuda aqui, cara. Ilumina lá pra ele, cara. Aqui, ó, bota lá no carro aqui, Jefinho, aqui, ó. Quando finalmente chegaram ao caminhão,
O alívio foi enorme. Eles ajudaram a mulher a entrar no banco de trás, deram água e já começaram a pensar em como levá-la para casa em segurança. A equipe também fez questão de registrar tudo com a polícia, entregando as evidências que tinham, incluindo o local das marcas na árvore e a sequência dos acontecimentos. Essa história serve como um lembrete de que, ao explorar lugares remotos, você nunca sabe o que pode encontrar. Na maioria das vezes são apenas sons da natureza ou animais, mas às vezes você acaba se deparando com situações em que a vida de alguém está em risco. Cricos é uma mulher que ama motos, a natureza e a liberdade de explorar, acampar e viver aventuras sobre duas rodas. Ela busca inspirar as pessoas a saírem da zona de conforto, enfrentarem novos desafios e correrem atrás dos seus sonhos. Os vídeos dela são muito legais de assistir, principalmente para quem gosta de ambientes de floresta. Mas, nesse vídeo em específico, algo parecia estranho. Ela estava tentando acampar no meio da floresta e, desde o começo, teve uma sensação muito ruim sobre aquele lugar. I'm looking for a place to stay. I'm just here deep into the forest and I'm gonna stay somewhere and sleep next to my motorcycle. So I'm gonna continue and see if I can find a good spot. And as you see, we don't have that much snow left. It's almost gone. The roads are clear, which is nice though for me because I can speed a little bit more. What I'm looking for is a place where I can park my motorcycle a little bit in the forest, maybe just on the side of the road. And then I'll make a fire and stuff like that. And then we take my bivy bag and we sleep in there. Depois de procurar um pouco, ela acabou encontrando um lugar perfeito para acampar e começou a montar tudo. I'm pretty happy. I think we're gonna stay here. And Eira comes here. I will lay next to Eira. We have a fire somewhere here. That's it. But first of all, we gotta go and collect some spruce branches because I'm gonna lay on those ones because they're really wet on the ground, so I don't get cold. It's funny how my survival instinct is kicking in so quickly when you're out here. Like every sound, I'm like ooh, ooh, ooh. Compare when I'm on a lake or an open field or something, it's not the same feeling there. I feel more safe. Ela encontrou o lugar, mas agora precisava buscar algumas coisas para deixar o chão mais confortável para dormir. Então foi exatamente isso que ela fez. This is the bag where I will sleep tonight. It's a bivy cover for sleeping bag. So if it starts raining, this is great for that. But how on earth do you do this? And sleeping bag. This sleeping bag. The winter sleeping bag is okay. It's not as comfortable as this one with the feathers. I'm gonna let it get some air, and then I'm gonna make the fire, and then I can just jump in and feel it a little bit. O fogo finalmente estava aceso e já era hora de preparar algo para comer. Mas enquanto ela comia, algo mudou. Ela começou a se sentir desconfortável, não de forma clara, mas aquele tipo de sensação difícil de explicar, como se algo não estivesse certo, como se ela não estivesse mais sozinha, como se tivesse alguma coisa ali observando ela. Oh, it's so good. It's really weird sounds. I thought it was the wind first, but there is barely no wind here. Let's eat this. Okay, here's the thing. I can feel it in my guts. There's something with this place that doesn't feel right, and there's something is off here, so I'm gonna pack all my stuff and I'm gonna go back, and I will talk about it later. I don't want to talk about it right now. I'm just gonna pack everything and go back. Oof. Oh. All right, let's do it. Havia barulhos demais ao redor do acampamento dela e podia ser um animal se aproximando, alguma outra coisa ou simplesmente nada. Mas isso é algo que nem ela, nem a gente pode ter certeza.
Em situações assim, a escolha mais segura geralmente é ir embora. Como já foi dito antes, quando você tem experiência e passa muito tempo na natureza, seu corpo começa a dar sinais quando algo não está certo. Aquele instinto forte de alerta. É importante ouvir isso. Afinal, foi assim que nossos ancestrais sobreviveram, ficando atentos ao ambiente e reagindo ao perigo. No fim das contas, é sempre melhor prevenir do que se arrepender. Vamos ser sinceros, é melhor ir embora antes do que ficar e correr o risco de algo acontecer. Confie no seu instinto e fique seguro. Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Debbie é uma mulher que ama explorar a natureza, mas com um diferencial. Ela costuma procurar lugares conhecidos por atividades paranormais, acampando sozinha para ver o que pode acontecer. Desta vez, ela foi para uma floresta remota na Indonésia, um local com rumores de ter sido usado em rituais sombrios. Ela chegou tarde, guiada apenas pelas dicas de outros youtubers cujo ponto de referência era um saco branco misterioso pendurado em uma árvore. Depois de encontrar o lugar, ela montou sua rede e tentou se acomodar. Oke teman-teman, ini saya cuma hamokan aja teman-teman dan semoga nggak hujan. Tadi sih udah sempat gerimis teman-teman, tapi nanti dulu deh, saya mau pasang face sheet, kira ada masih capek teman-teman. Oke, saat ini saya ada di lokasi, yaitu dari tadi banyak banget suara teman-teman dan kayak banyak yang lompat-lompat, saya tuh takutnya monyet. Oke, saat ini saya mau lanjut santai dulu, setelah itu saya mau masak. Dari tadi tuh sebenarnya di sana saya dengar kayak saya tuh dengar suara kayak nangis, tapi kayak ada suara gimana sih, susah dijelasinnya teman-teman. Nggak tahu ini ketangkep apa enggak karena jauh ada di belakang saya, tapi saya tuh kayak dengar kayak gimana sih, suara-suara orang sedih, kayak nggak tahu deh. Oke, kita lanjut masak aja deh teman-teman. Ela acendeu uma fogueira e começou a preparar algo para comer. Enquanto comia perto do fogo, percebeu que o ar estava estranhamente quente e abafado, até mesmo para uma floresta. Por volta das 23 horas, depois de comer, Debbie decidiu tentar descansar, esperando conseguir dormir apesar da sensação ruim. Ela entrou na rede, mas, justamente quando estava quase pegando no sono, algo aconteceu. Depois de ouvir passos se aproximando, Debbie acordou assustada com a sensação de estar sendo pressionada, como se algo pesado estivesse caindo sobre ela. Ela descreveu isso como uma espécie de paralisia do sono. E como se não fosse estranho o suficiente, aquele calor abafado que ela sentia antes simplesmente desapareceu, sendo substituído por um frio intenso de repente. Debbie percebeu que não podia ficar ali por mais tempo. Então decidiu juntar suas coisas e explorar rapidamente a área antes de recuar para uma pequena loja que ela tinha visto no caminho. Saha.
Ih, kayak ada yang ngikutin. Ih. Siapa? Nggak bener nih saya megang krisiknya juga. Saya udah merinding banget teman-teman. Aduh, kan hampir kepleset. Ini nih yang ngeri nih teman-teman. Apaan tuh? Sumpah merinding banget teman-teman. Siapa? Mereka tuh saut-sautan gitu tahu teman-teman. Aduh. Tuh apaannya tadi ya? Kayaknya kita cabut aja teman-teman. Tidak memungkinkan. Tolong. Gimana nih? Mau teriak nih. Saya mau pulang. Jangan ada yang ikut. Lah mana berisik banget lagi nih. Ada lagi. Aduh, salah. Mati gue. Mana sih? Oke, ketemu teman-teman. Seja lá o que estava com ela naquela floresta, ela não quis pagar para ver. A combinação daquela sensação física na rede com a forte impressão de estar sendo seguida já foi mais do que suficiente. Ela saiu rapidamente da mata e decidiu que passar a noite na segurança de uma pequena loja era a melhor opção. E você, o que acha que aconteceu ali? Foi algo sobrenatural ou apenas o medo tomando conta? Ali é uma garota que compartilha suas aventuras ao ar livre nas redes sociais, postando vídeos para se conectar com pessoas que caçam o próprio alimento, se preocupam com a vida selvagem e apoiam a conservação de áreas naturais. O canal dela é muito bem visto por causa da forma simples e verdadeira com que ela se apresenta. Mas nesse vídeo em específico, tudo mudou quando ela e seu parceiro Nick se viram em uma situação perigosa. Eles estavam caçando alces e, enquanto desciam a montanha depois, começaram a sentir como se algo estivesse seguindo eles. E só essa sensação já foi suficiente para tornar tudo assustador. Go. Go. Get closer. Get. I only saw one set of eyes and it didn't look real big or anything. I don't know, I hope there's not like cubs in the tree or something. I could take a few steps, you could take a few steps until we get far enough away. I don't think it's gonna do anything. I don't think so either. Alright. Shiny light on me. Here. Oh, I see him, yeah. Yeah. Oh, yeah, I see him. Well, they're just watching us now. Let's just get. I just don't want it to be above me, behind me. Too close. Alright, well, let's just cruise. Oh, yeah. Oh, look at her. Oh, freaky. I mean, they're still in the same spot. No, they're moving. Are they? Let's shoot a bigger light. Same. Are you sure it's a bear? Not like a cat or something? I don't know.
could bang off a shot to get it to go away. Yeah, how many shots do you have? Like 14. Okay. I also don't want to be like obnoxious, but let's just keep walking. Okay. If it gets any, like if we walk another 100 yards and it's still looking at us, Okay. I'll shoot. Okay. I don't want to shoot with how dry it is right now. Oh, yeah. Enquanto desciam a montanha, ela viu duas luzes à frente. No começo, eles acharam que já tinham chegado no caminhão, mesmo sendo muito antes do esperado. Depois de um tempo, perceberam que não eram luzes coisa nenhuma. Eram dois olhos brilhando no escuro. Logo entenderam que se tratava de um leão da montanha com filhotes, seguindo cada passo deles e pronto para atacar se chegassem perto demais. Eles estavam preparados caso algo acontecesse, mas felizmente não foi necessário. Aos poucos, conseguiram sair da situação com cuidado. Foi um encontro realmente assustador. Como toda mãe com filhotes, ela era extremamente protetora e faria qualquer coisa para defendê-los. Por isso, nunca é uma boa ideia se aproximar. Em uma situação dessas, poderia ser necessário agir em legítima defesa, o que poderia fazer os filhotes perderem a mãe, algo que ninguém gostaria. Por isso, eles fizeram certo em se afastar do local. Moisarg é um criador conhecido por explorar lugares extremos, como áreas abandonadas, florestas isoladas e locais com fama paranormal. Com quase 3 milhões de inscritos, ele ficou famoso por ir onde poucos vão. Essa aventura começou de forma tranquila, quando ele decidiu testar sua nova bicicleta elétrica enquanto procurava um lugar para acampar. Depois de horas nas trilhas, passando por terrenos difíceis, ele não encontrou um local seco e acabou tomando uma decisão que mudaria completamente o rumo da história. So I came back today to a place that you guys are all familiar with and you guys absolutely love. As you guys can see, there are no trails where I am. You might recognize this spot. And if you guessed the haunted doll forest, well, you guys are correct. The dolls are on the trees just down that way. Maybe I'll take you guys and show you. I always get lost in this forest, by the way. It's freaking creepy. Now, this is considered a very haunted forest, which is why I'm like, you know what? Why not come here and camp out by myself? Now, the only thing is I don't have a tent. I totally forgot that. Mo decidiu montar um abrigo improvisado usando galhos e o que encontrasse na natureza. O clima estava tranquilo, ele tinha comida suficiente para preparar e, para completar, algumas bonecas penduradas nas árvores davam um clima ainda mais estranho, perfeito para o vídeo. Whoa! What the fuck is that? Hello? Did that sound like a dog? Or was that a coyote? Like, I genuinely hate this place. Yeah, that just sounded like a dog or something. I wonder if like someone's out here and their dog got attacked or something. Anyways, look at this. So many of them. Terrifying. And maybe I shouldn't have even touched it with my bare hands. These are supposed to be cursed dolls. And I just touched it with my bare hands. Quando o dia começou a escurecer, Mo acendeu a fogueira e começou a preparar o jantar. Espetinhos de cordeiro em uma pequena churrasqueira portátil. Foi aí que recebeu uma visita inesperada. Um grande porco-espinho apareceu no acampamento, provavelmente atraído pelo cheiro da comida. Para Mo, isso foi até empolgante, já que ele nunca tinha visto um de perto. Mas enquanto lidava com esse visitante, algo mais estava acontecendo no meio da floresta. Algo que ele só descobriria depois. Com a noite chegando e o frio aumentando, Mo percebeu que precisava de mais lenha para se aquecer. Com apenas uma lanterna, ele se afastou do abrigo em busca de pedaços maiores de madeira. Foi então que ele viu algo entre as árvores. Weird light back there. What is that? Must be a tower on the other side of like the forest. I don't see any logs. I just see a lot of like tiny what the fuck is that? Shh. What are you? Shh. Animal. There's something there. It's right there. It's white. Better not be another freaking porcupine. Did they come in white though? Thought I heard somebody. That's an animal. There's something there.
It's not moving. Oh, what the fuck? Oh. Ew. Oh my god. What the fuck is that? Yeah, I just heard some coyotes. Oh, something smells really bad over there. Oh, what the fuck is this? Oh my god. No. Oh my god, no way. No. That's a dog. Oh my god, guys, somebody. What the fuck is that? Who would do such a fucking disgusting thing? Why would someone do that? Oh, you poor thing. Ew, it's missing its face. Oh, it's decapitated. What the fuck? No. Oh, I got blood on the stick. This is fucked up, man. Guys, I'm so sorry. This is fucked up. Oh my god. There's like dark blood on it. But then there's a head. That's disgusting. What the fuck, man? Why? Like, what would compel someone to do such a fucked up... Ele encontrou um cachorro morto na floresta, e isso deixou tudo ainda mais perturbador. O mais assustador é que não dava para saber o que tinha feito aquilo, ainda mais por ser um local longe das trilhas, onde algo ou alguém precisou ir até lá. Sem pensar duas vezes, Moe desmontou o acampamento e foi embora imediatamente, tratando a área como uma possível cena de perigo. Esse caso mostra que, em lugares isolados, o risco nem sempre vem da natureza, mas também de situações desconhecidas que podem ser muito mais preocupantes. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.